Charles Haddon Spurgeon, O Pecado da Incredulidade. Sermão número 3. Um sermão pregado na manhã de domingo, 14 de janeiro de 1855, pelo reverendo Charles Haddon Spurgeon, na capela New Park Street, Southwark. E aquele senhor respondeu ao homem de Deus e disse: Agora, eis que se o Senhor fizesse janelas no céu, poderia tal coisa ser? E ele disse: Eis que tu o verás com os teus olhos, mas não comerás dele. 2 Reis, capítulo 7, versículo 19. Um homem sábio pode livrar uma cidade inteira. Um homem bom pode ser o meio de segurança para 1000 outros. Os santos são o sal da terra, o meio de preservação dos ímpios. Sem os piedosos como conservantes, a raça seria completamente destruída. Na cidade de Samaria havia um homem justo, Eliseu, o servo do Senhor. A piedade estava totalmente extinta na corte. O rei era um pecador da mais negra tintura. Sua iniquidade era flagrante e infame. Jeorão andava nos caminhos de seu pai Acabe e fez para si deuses falsos. O povo de Samaria havia caído como seu monarca. Eles se desviaram de Jeová, abandonaram o Deus de Israel. Eles não se lembravam do lema de Jacó: o Senhor teu Deus é um só Deus. E em idolatria perversa se curvavam diante dos ídolos dos pagãos. Por isso, o Senhor dos Exércitos permitiu que seus inimigos os oprimissem até que a maldição de Ebal se cumprisse nas ruas de Samaria. Pois a mulher terna e delicada, que não se aventuraria a pôr a sola do seu pé no chão por delicadeza, tinha um olho mau para seus próprios filhos e devorava sua prole por causa da fome feroz. Deuteronômio 28, 56 a 58. Nesta extremidade terrível, o único homem santo foi o meio de salvação. O único grão de sal preservou a cidade inteira. O único guerreiro por Deus foi o meio da libertação de toda a multidão sitiada. Por causa de Eliseu, o Senhor enviou a promessa de que, no dia seguinte, alimento que não poderia ser obtido a qualquer preço seria conseguido à taxa mais barata possível, às próprias portas de Samaria. Podemos imaginar a alegria da multidão quando o vidente primeiro proferiu esta predição. Eles o conheciam como profeta do Senhor. Ele tinha credenciais divinas. Todas as suas profecias passadas haviam se cumprido. Eles sabiam que ele era um homem enviado de Deus e proferia a mensagem de Jeová. Certamente os olhos do monarca brilhariam de deleite, e a multidão emaciada saltaria de alegria diante da perspectiva de uma libertação tão rápida da fome. Amanhã, gritariam eles, amanhã nossa fome terminará e nós banquetearemos até nos fartarmos. No entanto, o Senhor em quem o rei se apoiava expressou sua incredulidade. Não ouvimos que qualquer um do povo comum, os plebeus, o tenha feito, mas um aristocrata o fez. É estranho que Deus tenha raramente escolhido os grandes homens deste mundo. Lugares altos e fé em Cristo raramente combinam bem. Esse grande homem disse, impossível, e com um insulto ao profeta acrescentou, se o Senhor fizesse janelas no céu, poderia tal coisa ser? Seu pecado estava no fato de que, após repetidos selos do ministério de Eliseu, ele ainda descria das garantias proferidas pelo profeta em nome de Deus. Ele tinha, sem dúvida, visto a maravilhosa derrota de Moabe, ficar assustado com as notícias da ressurreição do filho da Sunamita. Sabia que Eliseu revelara os segredos de Ben-Hadad e ferira seus bandos saqueadores com cegueira. Vira as tropas da Síria atraídas para o coração de Samaria, e provavelmente conhecia a história da viúva cujo óleo encheu todos os vasos e redimiu seus filhos. De qualquer forma, a cura de Naamã era conversa comum na corte, e ainda assim, perante toda essa evidência acumulada, perante todas essas credenciais da missão do profeta, ele ainda duvidou, e insultantemente lhe disse que o céu devia se tornar uma janela aberta antes que a promessa pudesse ser realizada. Pelo que Deus pronunciou seu destino pela boca do homem que acabara de proclamar a promessa. Tu o verás com os teus olhos, mas não comerás dele.
E a providência, que sempre cumpre a profecia, assim como o papel recebe o carimbo do tipo, destruiu o homem. Pisoteado nas ruas de Samaria, ele pereceu às suas portas, contemplando a abundância, mas não provando dela. Talvez sua carruagem fosse arrogante e insultante para o povo, ou ele tentou conter a corrida ansiosa deles, ou, como diríamos, pode ter sido por mero acidente que ele foi esmagado até a morte, de modo que viu a profecia cumprida, mas nunca viveu para desfrutá-la. Em seu caso, ver foi crer, mas não foi desfrutar. Eu convidarei esta manhã sua atenção para duas coisas: o pecado do homem e seu castigo. Talvez eu diga pouco sobre este homem, uma vez que detalhei as circunstâncias, mas discursarei sobre o pecado da incredulidade e o castigo dele. E primeiro, o pecado. Seu pecado era incredulidade. Ele duvidou da promessa de Deus. Neste caso particular, a incredulidade tomou a forma de uma dúvida da veracidade divina ou uma desconfiança do poder de Deus. Ou ele duvidou se Deus realmente queria dizer o que disse, ou se estava dentro do alcance da possibilidade que Deus cumprisse sua promessa. A incredulidade tem mais fases que a lua e mais cores que o camaleão. O povo comum diz do diabo que ele é visto às vezes em uma forma e às vezes em outra. Estou certo de que isso é verdadeiro do primeiro filho de Satanás, a incredulidade, pois suas formas são legião. Em um momento vejo a incredulidade vestida como um anjo de luz. Ela se chama humildade e diz: eu não seria presunçoso, eu não ousaria pensar que Deus me perdoaria, eu sou um pecador demasiado grande. Nós chamamos isso de humildade e agradecemos a Deus que nosso amigo está em tão boa condição. Eu não agradeço a Deus por tal ilusão. É o diabo vestido como anjo de luz, é incredulidade afinal. Em outros momentos detectamos a incredulidade na forma de uma dúvida da imutabilidade de Deus. O Senhor me amou, mas talvez Ele me rejeite amanhã. Ele me ajudou ontem, e sob as sombras de suas asas eu confio, mas talvez eu não receba ajuda na próxima aflição. Ele pode ter me rejeitado, ele pode ser desatento ao seu pacto e esquecer de ser gracioso. Às vezes, essa infidelidade é incorporada em uma dúvida do poder de Deus. Vemos todos os dias novos apertos, estamos envolvidos em uma rede de dificuldades e pensamos: certamente, o Senhor não pode nos libertar. Nós nos esforçamos para nos livrar de nosso fardo e, descobrindo que não podemos, pensamos que o braço de Deus é tão curto quanto o nosso e seu poder tão pequeno quanto o poder humano. Uma forma temível de incredulidade é aquela dúvida que impede os homens de virem a Cristo, que leva o pecador a desconfiar da habilidade de Cristo de salvá-lo, a duvidar da vontade de Jesus de aceitar um transgressor tão grande. Mas a mais hedionda de todas é o traidor, em suas verdadeiras cores, blasfemando Deus e negando loucamente sua existência. Infidelidade, deísmo e ateísmo são os frutos maduros desta árvore perniciosa. Elas são as erupções mais terríficas do vulcão da incredulidade. A incredulidade se tornou de estatura plena quando, deixando a máscara e pondo de lado o disfarce, ela profanamente percorre a terra, proferindo o grito rebelde: não há Deus, esforçando-se em vão para abalar o trono da divindade, levantando seu braço contra Jeová e, em sua arrogância, quereria arrancar de sua mão a balança e o cetro, rejulgar sua justiça, ser o Deus de Deus. Então, verdadeiramente, a incredulidade chegou à sua perfeição plena, e então você vê o que ela realmente é, pois a menor incredulidade é da mesma natureza que a maior. Eu estou espantado e tenho certeza de que vós estareis, quando eu vos digo que há algumas pessoas estranhas no mundo que não acreditam que a incredulidade é um pecado. Pessoas estranhas eu devo chamá-las porque elas são sãs em sua fé em todos os outros aspectos, só para tornar os artigos de seu credo consistentes como imaginam, elas negam que a incredulidade é pecaminosa. Eu me lembro de um jovem entrando em um círculo de amigos e ministros que estavam discutindo se era um pecado nos homens que eles não acreditassem no Evangelho. Enquanto eles discutiam, ele disse: Senhores, estou na presença de cristãos? Sois crentes na Bíblia ou não? Eles disseram: Somos cristãos, é claro.
Então disse ele: a Escritura não diz do pecado porque não creram em mim, e não é o pecado condenador dos pecadores que eles não creem em Cristo? Eu não poderia ter pensado que pessoas seriam tão temerárias a ponto de se aventurar a afirmar que não é pecado para um pecador não crer em Cristo. Eu pensei que, por mais longe que eles quisessem levar seus sentimentos, eles não contariam uma mentira para sustentar a verdade, e, em minha opinião, isso é o que tais homens estão realmente fazendo. A verdade é uma torre forte e nunca requer ser sustentada com erro. A palavra de Deus resistirá contra todos os dispositivos do homem. Eu nunca inventaria um sofisma para provar que não é pecado da parte do ímpio não crer, pois eu estou certo de que é quando sou ensinado nas Escrituras que esta é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E quando eu leio aquele que não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus, eu afirmo e a palavra declara: a incredulidade é um pecado. Certamente, com pessoas racionais e sem preconceitos, não requer nenhum raciocínio para prová-lo. Não é um pecado para uma criatura duvidar da palavra de seu Criador? Não é um crime e um insulto à divindade, para mim, um átomo, uma partícula de poeira, ousar negar suas palavras? Não é o próprio cume da arrogância e extremidade do orgulho para um filho de Adão dizer, mesmo em seu coração: Deus, eu duvido de tua graça. Deus, eu duvido de teu amor. Deus, eu duvido de teu poder. Ó senhores, creiam-me, poderia você rolar todos os pecados em uma massa. Poderia você tomar assassinato, e blasfêmia, e luxúria, adultério, e fornicação, e tudo que é vil, e uni-los todos em um vasto globo de corrupção negra. Eles não igualariam mesmo então o pecado da incredulidade. Este é o pecado monarca, a quintessência da culpa, a mistura do veneno de todos os crimes, as borras do vinho de Gomorra. É o pecado A1, a obra-prima de Satanás, a obra principal do diabo. Eu tentarei esta manhã, por um pouco, mostrar a natureza extremamente má do pecado da incredulidade. 1. E primeiro, o pecado da incredulidade aparecerá extremamente hediondo quando nos lembrarmos que ele é o pai de toda outra iniquidade. Não há crime que a incredulidade não gere. Eu penso que a queda do homem é muito devida a ela. Foi neste ponto que o diabo tentou Eva. Ele disse a ela: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ele sussurrou e insinuou uma dúvida. É assim que Deus disse? Tanto quanto dizer: tem certeza de que ele disse isso? Foi por meio da incredulidade, essa parte fina da cunha, que o outro pecado entrou. Curiosidade e o resto seguiram. Ela tocou o fruto e a destruição veio a este mundo. Desde aquele tempo, a incredulidade tem sido a progenitora prolífica de toda a culpa. Um incrédulo é capaz do crime mais vil que já foi cometido. Incredulidade, senhores, porque ela endureceu o coração de Faraó, deu licença à língua do blasfemador Rabsaque. Sim, tornou-se um deicídio e assassinou Jesus. Incredulidade. Ela afiou a faca do suicida. Ela misturou muitas taças de veneno, milhares ela trouxe para a forca e muitos para uma sepultura vergonhosa, que se assassinaram e se precipitaram com mãos ensanguentadas perante o tribunal do seu Criador por causa da incredulidade. Dê-me um incrédulo. Deixe-me saber que ele duvida da palavra de Deus. Deixe-me saber que ele desconfia de sua promessa e sua ameaça. E com isso como premissa, eu concluirei que o homem deverá, a menos que haja um poder de contenção maravilhoso exercido sobre ele, ser culpado dos crimes mais vis e mais negros. Esta é um pecado Belzebu, como Belzebu é o líder de todos os espíritos malignos. É dito de Jeroboão que ele pecou e fez Israel pecar, e pode ser dito da incredulidade que ela não só peca a si mesma, mas faz outros pecarem. É o ovo de todo crime, a semente de toda ofensa. Na verdade, tudo que é mau e vil jaz agachado nessa única palavra: incredulidade.
E deixe-me dizer aqui que a incredulidade no cristão é da mesma natureza que a incredulidade no pecador. Não é a mesma em sua questão final, pois será perdoada no cristão. Sim, ela é perdoada. Ela foi posta sobre a cabeça do bode expiatório de outrora. Ela foi apagada e expiada, mas é da mesma natureza pecaminosa. Na verdade, se pode haver um pecado mais hediondo que a incredulidade de um pecador, é a incredulidade de um santo. Para um santo duvidar da palavra de Deus, para um santo desconfiar de Deus, após inúmeras instâncias de seu amor, após 10.000 provas de sua misericórdia, excede tudo. Em um santo, além disso, a incredulidade é a raiz de outros pecados. Quando eu sou perfeito na fé, eu serei perfeito em tudo o mais. Eu sempre cumpriria o preceito se sempre cresce na promessa. Mas é porque minha fé é fraca que eu peco. Ponha-me em dificuldade, e se eu puder cruzar os braços e dizer: Jeová Jiré, o Senhor proverá. Você não me encontrará usando meios errados para escapar disso, mas deixe-me estar em angústia temporal e dificuldade. Se eu desconfiar de Deus, o que então? Talvez eu roube, ou faça um ato desonesto para me livrar das mãos de meus credores, ou se impedido de tal transgressão, eu posso mergulhar no excesso para afogar minhas ansiedades. Uma vez tire a fé, as rédeas são quebradas, e quem pode montar um cavalo não domado sem rédea ou freio? Como o carro do sol, com Faetonte como condutor, tal seríamos nós sem fé. A incredulidade é a boia salva-vidas de Pedro, a incredulidade é o encanto de Pedro, ela o mantinha em cima, mas a incredulidade o fez afundar. Sabeis que vós e eu, toda a nossa vida, teremos que andar sobre a água? A vida de um cristão é sempre andar sobre a água. A minha é, e toda onda me engoliria e me devoraria, mas a fé me faz ficar em pé. O momento em que você deixa de crer, naquele momento a angústia vem e você desce. Por que duvidais então? A fé fomenta toda virtude, a incredulidade assassina todas. Milhares de orações foram estranguladas em sua infância pela incredulidade. A incredulidade tem sido culpada de infanticídio. Ela assassinou muitas uma petição infantil. Muitas uma canção de louvor que teria inchado o coro dos céus foi sufocada por um murmúrio incrédulo. Muitos um nobre empreendimento concebido no coração foi murchado antes que pudesse vir à luz pela incredulidade. Muitos um homem teria sido um missionário, teria ficado e pregado o evangelho de seu mestre ousadamente, mas ele tinha incredulidade. Uma vez faça um gigante incrédulo e ele se torna um anão. A fé é o cadeado de Sansão do cristão. Corte-o e você pode arrancar seus olhos, e ele não pode fazer nada. 2. Isso nos traz agora para concluir com o castigo. Tu o verás com os teus olhos, mas não comerás dele. Escutai, incrédulos, vós ouvistes esta manhã vosso pecado, agora escutai vosso destino. Tu o verás com os teus olhos, mas não comerás dele. É assim frequentemente com os próprios santos de Deus. Quando eles estão incrédulos, eles veem a misericórdia com os olhos, mas não a comem. Agora, aqui está milho nesta terra do Egito, mas há alguns dos santos de Deus que vêm aqui no sábado e dizem: Eu não sei se o Senhor estará comigo ou não. Alguns deles dizem: Bem, o evangelho é pregado, mas eu não sei se será bem-sucedido. Eles estão sempre duvidando e temendo. Escutai-os quando saem da capela. Bem, conseguiste uma boa refeição esta manhã? Nada para mim. É claro que não. Vós pudestes vê-la com vossos olhos, mas não a comestes, porque não tinhais fé. Se vós tivesseis vindo com fé, vós teríeis tido um pedaço. Eu encontrei cristãos que cresceram tão muito críticos que se toda a porção da carne que eles devem ter na devida estação não é cortada exatamente em pedaços quadrados e posta sobre algum prato escolhido de porcelana, eles não podem comê-la. Então eles devem ir sem, e eles terão que ir sem até que sejam trazidos a seus apetites. Eles terão alguma aflição que agirá como quinino sobre eles. Eles serão feitos a comer por meios de amargos em suas bocas. Eles serão postos na prisão por um dia ou dois, até que seu apetite retorne, e então eles ficarão contentes em comer o alimento mais ordinário,
do prato mais comum ou sem prato algum. Mas a verdadeira razão pela qual o povo de Deus não se alimenta sobre o ministério do Evangelho é porque eles não têm fé. Se vós crescesseis, se vós apenas ouvisseis uma promessa, isso seria suficiente. Se vós apenas ouvisseis uma boa coisa do púlpito, aqui estaria alimento para a vossa alma. Pois não é a quantidade que ouvimos, mas a quantidade que cremos que nos faz bem. É aquilo que recebemos em nossos corações com verdadeira e viva fé que é nosso lucro. Mas deixai-me aplicar isto principalmente aos não convertidos. Eles frequentemente veem grandes obras de Deus feitas com seus olhos, mas não as comem. Uma multidão de pessoas veio aqui esta manhã para ver com seus olhos, mas eu duvido se todos eles comem. Homens não podem comer com seus olhos, pois se pudessem, a maioria estaria bem alimentada. E espiritualmente, as pessoas não podem se alimentar simplesmente com seus ouvidos, nem simplesmente olhando para o pregador. E assim encontramos a maioria de nossas congregações vem apenas para ver. Ah, deixai-nos ouvir o que este tagarela diria, esta cana sacudida pelo vento. Mas eles não têm fé. Eles vêm e vêm e vêm e vêm e nunca comem. Há alguém na frente ali que se converte e alguém lá embaixo que é chamado pela graça soberana. Algum pobre pecador está chorando sob um senso de sua culpa de sangue. Outro está clamando por misericórdia a Deus. E outro está dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Uma grande obra está acontecendo nesta capela, mas alguns de vós não sabeis nada sobre ela. Não há obra acontecendo em vossos corações. E por quê? Porque vós pensais que é impossível. Vós pensais que Deus não está trabalhando. Ele não prometeu trabalhar para vós que não o honrais. A incredulidade vos faz sentar aqui em tempos de avivamento e de derramamento da graça de Deus, imóveis, não chamados, não salvos. Mas, senhores, o pior cumprimento deste destino está por vir. O bom Whitefield costumava às vezes levantar ambas as mãos e gritar, como eu gostaria de gritar, mas minha voz me falha. A ira por vir, a ira por vir. Não é a ira agora que tendes de temer, mas a ira por vir. E haverá um destino por vir, quando vós o vereis com vossos olhos, mas não o comereis. Eu penso que vejo o último grande dia. A última hora do tempo soou. Eu ouvi o sino tocar seu dobre de morte. O tempo foi. A eternidade é introduzida. O mar está fervendo. As ondas são iluminadas com esplendor sobrenatural. Eu vejo um arco-íris, uma nuvem voadora, e sobre ela há um trono, e sobre aquele trono senta-se um semelhante ao Filho do Homem. Eu o conheço. Em sua mão ele segura um par de balanças. Justo diante dele os livros. O livro da vida, o livro da morte, o livro da lembrança. Eu vejo seu esplendor e me regozijo nele. Eu contemplo sua aparência pomposa e sorrio com alegria que ele veio para ser, admirado de todos os seus santos. Mas ali fica uma multidão de miseráveis, agachados em horror para se esconder, e ainda olhando, pois seus olhos devem olhar para aquele que eles traspassaram. Mas quando eles olham, eles clamam: esconde-me da face. Que face? Rochas, escondei-me da face. Que face? A face de Jesus, o homem que morreu, mas agora veio para julgamento. Mas vós não podeis esconder da sua face. Vós deveis vê-la com vossos olhos. Mas vós não sentareis à direita, vestidos em robes de grandeza. E quando a procissão triunfal de Jesus nas nuvens vier, vós não marchareis nela. Vós a vereis, mas vós não estareis lá. Oh, eu penso que o vejo agora, o poderoso Salvador em seu carro, cavalgando no arco-íris para o céu. Vede como seus poderosos corcéis fazem o céu retumbar, enquanto ele os conduz para cima da colina do céu. Um trem cingido de branco segue atrás dele, e em suas rodas de carro ele arrasta o diabo, a morte e o inferno. Escutai como eles batem palmas, escutai como eles gritam. Tu subiste ao alto, tu levaste cativo o cativeiro. Escutai
como eles entoam o canto solene. Aleluia! O Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Vede o esplendor de sua aparência, marcada a coroa sobre suas testas. Vede suas vestes brancas como a neve, marcado o êxtase de seus semblantes. Ouvi como seu canto sobe ao céu, enquanto o Eterno se junta a ele, dizendo: Eu me regozijarei sobre eles com alegria. Eu me regozijarei sobre eles com canto, pois eu te desposei comigo em benignidade eterna. Mas onde estáis vós o tempo todo? Vós podeis vê-los lá em cima, mas onde estáis vós? Olhando para isso com vossos olhos, mas vós não podeis comer disso. O banquete de casamento está posto, os bons vinhos antigos da eternidade são abertos. Eles se sentam para o banquete do rei. Mas ali estáis vós, miseráveis e famintos, e vós não podeis comer disso. Oh, como vós torceis vossas mãos! Pudesseis vós mais ter um pedaço da mesa, pudesseis vós mais ser cães debaixo da mesa. Vós sereis um cão no inferno, mas não um cão no céu. Mas para concluir, eu penso que vos vejo em algum lugar no inferno, amarrado a uma rocha, o abutre do remorso roendo o vosso coração, e lá em cima está Lázaro no seio de Abraão. Vós levantais vossos olhos e vedeis quem é. Esse é o pobre homem que jazia em meu monte de esterco, e os cães lambiam suas feridas. Ali ele está no céu, enquanto eu sou lançado abaixo. Lázaro, sim, é Lázaro, e eu que era rico no mundo do tempo, estou aqui no inferno. Pai Abraão, envia Lázaro para que ele molhe a ponta de seu dedo em água, para refrescar minha língua. Mas não pode ser, não pode ser. E enquanto vós jazes ali, se houver uma coisa no inferno pior que outra, será ver os santos no céu. Oh, pensar em ver minha mãe no céu enquanto eu sou lançado fora? Oh, pecador, só pense, ver vosso irmão no céu. Ele que foi balançado no mesmo berço e brincou debaixo da mesma árvore, contudo vós sois lançado fora. E marido, ali está a vossa esposa no céu, e vós, amaldiçoado de Deus e amaldiçoado dos homens, estáis no inferno. E vede vós, pai, vosso filho está diante do trono, e vós, acusado de Deus e acusado dos homens, estáis no inferno. Oh, o inferno dos infernos será ver nossos amigos no céu e nós mesmos perdidos. Eu vos suplico, meus ouvintes, pela morte de Cristo, por sua agonia e suor sangrento, por sua cruz e paixão, por tudo que é santo, por tudo que é sagrado no céu e na terra, por tudo que é solene no tempo ou na eternidade, por tudo que é horrível no inferno ou glorioso no céu, por aquele pensamento terrível, para sempre. Eu vos suplico, ponde estas coisas em vosso coração, e lembrai que se vós sois condenados, será a incredulidade que vos condenará. Se vós sois perdidos, será porque não crestes em Cristo. E se vós pereceis, esta será a gota mais amarga de fel, que vós não confiasteis no Salvador. Amém. Tomado do The Metropolitan Tabernacle Pulpit, CH Spurgeon Collection. Apenas mudanças necessárias foram feitas, como correção de erros de ortografia, alguns usos de pontuação, capitalização de pronomes da divindade e atualização mínima de algumas palavras arcaicas. O conteúdo é integral. Recursos adicionais baseados na Bíblia estão disponíveis em www.spurgeongems.org.